Então, eu particularmente, deixa eu só colocar um ok aqui. Tá. Entendi. Pronto. Eu particularmente prefiro uma conversa a uma palestra. Eu acho que palestra, né, vai chegar daqui 15 minutos, tem gente assunto, tem gente assunto, tem gente assunto, não vai levar a lugar nenhum, né? Então, eu prefiro uma conversa. Tá ótimo. Até porque, assim, como você colocou, né, Sandra? A minha área de atuação, embora eu trabalhe muito com desenvolvimento, né, não é psicologia do desenvolvimento especificamente. Né? Uhum. Então, assim, eu vou contar da minha experiência, da minha prática, né? E o quanto eu acho que o conhecimento relacionado a desenvolvimento, né? Nas diferentes fases da vida, eu sei que vocês aprenderam, acho que infância e adolescência, se eu não estou enganada, né? Mas o quanto isso é importante também em outras áreas para diagnóstico e tratamento. Né? Então, assim, eu vou contar para vocês do meu uso, vou contar um pouco a respeito, vou dar exemplos, enfim, e eu acho que a gente pode ir trocando à medida que vocês ficarem curiosos, né, ou tiverem dúvidas, quem sabe eu consigo resolver algumas. Talvez algumas não, talvez algumas a professora Sandra vá nos socorrer, né? Mas, assim, alguma coisa acho que a gente pode trocar e eu acho que a gente pode ir conversando. Tá. Eu só queria, Sandra, que a gente definisse como é que vai ser isso. Você verifica, você acompanha eles mandam no chat, eles levantam a mão, porque eu estou aqui com uma tela de duas. Tá. Nós estamos fazendo assim, eles ou eles colocam aqui uma mãozinha, ou eles mesmo fazem a interrupção, eles pedem, olha, posso falar? Levantam a mão, né? Então, e alguns mais introspectivos, eles colocam no chat, aí eu vou olhando. Tá bom. Então, assim, eu só vou pedir para você me auxiliar nisso. Auxilio, tá. Porque você sabe bem, eu começo a falar, eu desando e às vezes eu não presto atenção e vou-me embora, né? Então, é uma delícia. Tá? Podemos começar, então? Podemos. Então, tá bom. Então, assim, eu vou começar contando, como disse, como me pediu a Sandra, um pouco do meu caminho na psicologia, que é um caminho que esse ano fez 40 anos, né? Então, assim, não é novo e que da minha vida profissional eu sempre atuei dentro da psicologia. Para não dizer para vocês que eu nunca trabalhei numa outra área, meu primeiro emprego com 17 anos, né, eu ainda não tinha nem entrado na faculdade, foi num consultório como secretária, mas fiquei lá 6 meses, logo entrei na faculdade, logo fui fazer estágio, e aí caminhei dentro da psicologia até hoje. Eu já andei, assim, minha área de atuação sempre foi clínica e, em paralelo, a educação, a docência. Então, assim, eu comecei trabalhando no Hospital das Clínicas como estagiária, aí acabei prestando um concurso público para contratação de psicólogos, o primeiro concurso que teve no HC, né, em São Paulo, e aí eu entrei e fui trabalhar na psiquiatria infantil. Eu fiquei trabalhando acho que 1 ano na psiquiatria infantil e aí eu recebi um convite para fazer uma palestra sobre psicopatologia, na cadeira de psicopatologia, porque a maior parte das pessoas, né, na época, a maior parte dos professores eram médicos, não eram psicólogos. Como eu tinha experiência com o hospital, né, desse 1 ano de contratada e outros 3 de estagiária, né, então eles me convidaram e eu dei essa palestra. Coincidentemente, o professor de psicopatologia
pediu demissão da manhã e eles me convidaram, tinham gostado, me convidaram para dar aula de psicopatologia. Então, minha vida acadêmica começou quase que em paralelo à minha vida clínica, né? Um ano depois só, e desde então eu não parei. Então, eu estou há tanto tempo, eu estou há 40 anos como psicóloga e há 30 anos como professora de psicologia, né? Que aí eu caminho ao longo desse tempo. Bom, dentro do Hospital das Clínicas, eu fiquei muitos anos na psiquiatria, né? E na psiquiatria eu trabalhei, na época a gente trabalhava com toda a demanda que tinha do hospital, pacientes de ambulatório, pacientes internados, né? Era um outro momento, era um momento onde se discutia, né, a não internação dos pacientes psiquiátricos, né? Então, assim, era um outro tipo de trabalho, um outro cuidado que a gente tinha que ter. Mas muito interessante porque a gente aprende como fazer, como ser ouvida, que eu acho que é uma coisa muito importante no meio médico, que não é muito fácil, né? E o que não se deve fazer também, a gente também aprende muito isso, né? Lá dentro do Hospital das Clínicas, como eu fui estagiária da Beatriz Lefebvre, né, esposa do Lefebvre, que trouxe a neuropsicologia para o Brasil, e em seguida na psiquiatria trabalhei também com a Cândida Helena Pires de Camargo, então são referências também dentro da neuropsicologia, e eu acabei estudando muito a neuropsicologia. Com isso, eu fui fazer meu mestrado e doutorado na área, e eu fui trabalhar com Asperger, né, o hoje chamado transtorno do espectro autístico, né, faz parte do transtorno do espectro autístico, né? Uma população que lá no HC, eu não posso dizer que ela era discriminada, mas de alguma maneira isso acontecia, porque ele vinha para uma avaliação e meus colegas, até com receio, né, e não porque eles eram ruins ou nada do tipo, costumavam responder essa solicitação como sendo uma população inavaliável, né? A gente tinha quadros do espectro autístico com sintomatologias muito acentuadas, né? Muito graves. E isso, para mim, sempre foi um incômodo, uma coisa muito ruim, este olhar, porque eu sempre pensei assim, gente, se a gente consegue ensinar, treinar animais, por que eu não consigo fazer isso com o ser humano? Então, para mim, era inconcebível e eu resolvi que eu ia pegar esse desafio e trabalhar com essa população, começando pela avaliação e depois, mais tarde, eu acabei montando lá dentro uma brinquedoteca terapêutica, onde a gente fazia trabalhos não somente com os transtornos do espectro autístico, né, as pessoas que apresentavam esse quadro, mas também com aqueles que apresentavam outros diagnósticos, né, ligados à infância e adolescência, TDAH, mais dislexia, mais tarde depressão, porque transtorno bipolar, lá atrás isso não acontecia, né, não eram diagnósticos que não existiam. Eu passei por muitas mudanças diagnósticas, né? A começar, para vocês terem uma ideia, assim, o TDAH não era chamado TDAH, não existia, né? Era ligado a alterações de sistema neuronal que se enquadravam no mesmo nível da epilepsia, né? Então, assim, a gente chamava disfunção cerebral mínima, teve outros nomes aí ao longo, né? Até chegar a esses quadros mais claros. Bom, mas aí no decorrer desse tempo eu acabei me interessando pelo quadro, pelo trabalho com eles, eu fiquei muito curiosa com as crianças e os adolescentes, não eram só crianças, né? Tanto que o meu mestrado foi com adolescente e o meu doutorado também, que aprendiam a ler muito cedo,
né, com 2 anos, 3 anos, sozinho, sem nunca ninguém ter ensinado. Isso, para mim, sempre foi uma grande curiosidade, né, que daí a hiperlexia, e eu resolvi que eu ia estudar isso e fui para a área de processamento de leitura e escrita para conseguir compreender. Fiz meu mestrado, fiz meu doutorado, isso graças ao HC, né? Eu tenho que agradecer muito, né, a ter tido a oportunidade de estar lá, aprendi demais. E aí, num determinado momento, eu acabei virando diretora do serviço de psicologia lá da psiquiatria. E com o passar do tempo, eu saí e fui trabalhar na superintendência, montando hospitais, serviços de psicologia em hospitais que o Hospital das Clínicas gerenciava, né? Então, montei do Instituto do Câncer, montei do Hospital de Sapopemba, montei do Hospital de Suzano, enfim, fui montando. Até que chegou um momento que eu falei, chega, não aguento mais, né? Porque eu tinha uma jornada extremamente esgotante, porque eu trabalhava no hospital, eu tinha consultório e dava aula à noite. Então, assim, eu trabalhava horas e horas, né? E aí eu parei, saí do hospital, me aposentei, mas não me aposentei nem da aula nem da clínica, né? Meus filhos costumam dizer assim, mãe, você não disse que ia parar? Eu disse. Eu só aumentei a carga no consultório, eu aumentei a carga na faculdade, que agora também estou reduzindo. Mas eu acho que o bacana dessa experiência, né, não é dizer, olha, como eu sou incrível, mas é poder trocar com vocês um pouco como foi esse trabalho, né? E o que eu faço hoje. Então, assim, eu não aprendi do dia para a noite, né? Foram muitos anos de aprendizagem, né? E anos de aprendizagem que eu vou dizer para vocês que grande parte aconteceu com os meus clientes, né? Então, é claro que eu estudei, que eu fiz faculdade assim como vocês, que eu estudei para o meu mestrado, meu doutorado, mas assim, nada me ensinou mais do que os atendimentos que eu fazia e que eu faço até hoje. Por quê? Porque cada pessoa é diferente. A gente não consegue encontrar um igual ao outro. E não encontrando um igual ao outro, se somos bons profissionais, nós vamos estudar. Então, assim, cada caso que aparece, cada situação que vem, eu não parto da ideia, já sei, eu sei como é esse, isso daqui é tal coisa. Não, eu preciso estudar. Então, a gente acaba aprendendo muito. E aprende muito em várias áreas, né? Porque, veja, se eu tenho um cliente que chega para um diagnóstico porque ele está com um problema de pele, né? Está com uma dermatite, eu vou ter que estudar a dermatite para entender, né? O que a psicologia, né? O que pode estar interferindo na vida dele, os aspectos emocionais, para que esta dermatite não melhore, enfim. Né? Então, eu preciso entender, e com isso você acaba tendo uma gama de conhecimentos muito boa, eu acho, e eu penso que isso é bem legal. E para que tudo isso seja possível, eu digo assim, eu não consigo fazer nada disso se eu não tiver noção de desenvolvimento, né? Então, assim, o que me diz que é normal ou patológico, né? Não é um código, né, que tem uma descrição de sintomatologia, mas é o que o meu cliente apresenta. E aquilo que meu cliente apresenta, eu preciso pensar se para a idade dele, para a fase de desenvolvimento dele, isto é esperado ou não é esperado, né? Então, assim, eu diria para vocês que para avaliar alguém, eu preciso conhecer desenvolvimento. Aí alguém vai me dizer assim, mas aqui eu não vou fazer avaliação é muito chata, eu vou ser terapeuta. Muito bem, mas como terapeuta, você também precisa
ter hipóteses diagnósticas dos seus clientes, né? Se você não tiver hipóteses diagnósticas a respeito dos seus clientes, né, você não consegue trabalhar, porque você vai ficar usando tentativa, acerto e erro, ele vai cansar disso, ele vai embora e você vai perder o cliente, porque ele não é bobo, né? Ele pode não entender de psicologia, mas ele sabe se está funcionando ou não para ele, se está sendo bom ou não para ele. Então, assim, aí também você vai precisar de um diagnóstico, portanto, né, você precisa conhecer, né, desenvolvimento. Aí alguém me diz assim, mas é que eu não vou trabalhar nem com criança nem com adolescente, só vou trabalhar com adulto, então resolvemos o nosso problema. Também não, porque eu também preciso conhecer o desenvolvimento adulto e do idoso. É claro que infância e adolescência é um momento onde as mudanças são muito mais intensas do que a gente vê na fase adulta e entre a velhice, né? Ou na velhice. Todavia, há mudanças que a gente precisa saber, por exemplo, se essa queixa que o meu cliente traz, nossa, eu esqueço o tempo inteiro, eu não sei o que é, se faz parte do processo de desenvolvimento dele, é esperado para a fase de desenvolvimento que ele vive ou não. Então, eu estou dando um exemplo para vocês de situações em que eu diria assim, não dá para a gente trabalhar se a gente não conhecer desenvolvimento. Bom, nós psicólogos, a primeira coisa que eu acho que a gente aprende quando a gente entra na faculdade é assim, o ser humano deve ser visto por inteiro. Não é só corpo, não é só mente, ele é corpo e mente, né? Todos vocês têm certeza absoluta que escutaram isso. Só que aí a gente começa a trabalhar e começa assim. Isso daqui, isso aqui é de aprendizagem. Isso aqui é da medicina. Isso aqui. A gente começa compartimentalizar, nossa, fugiu a palavra, né? Em diversas caixinhas, esquece desse sujeito inteiro. Eu acho que conhecer desenvolvimento é a oportunidade que nós temos de entender este sujeito sob o ponto de vista psicológico, social e neuronal, né? Então, a gente não pode perder essas referências, né? Então, acho que isso tem que estar presente em todo o nosso trabalho. Né? Quando a gente fala do desenvolvimento, vocês aprendem diversas teorias do desenvolvimento, ok? Eu, obviamente, não vou entrar em nenhuma dessas teorias, até porque eu estou distante delas há muito tempo, com certeza eu corro o risco de falar alguma besteira, né? A essas alturas do campeonato, mas garanto para vocês que eu fui lá dar uma estudadinha antes de conversar, né? Porque também, né? Tudo tem um limite. De qualquer maneira, assim, mesmo pensando nas diferentes teorias, a gente precisa lembrar que quando a gente fala do bebê, né, do nascimento, aliás, alguns momentos a gente fala do período gestacional, né, até a velhice, até a morte, nós estamos falando num processo de desenvolvimento que vai mudando, né, a cada etapa, né? Em geral, o que a gente fala é que a gente vai, de alguma maneira, de uma fase que tem menos equilíbrio para uma fase que tem mais equilíbrio, né? Sempre. Então, a primeira infância, né? É assim, completamente desorganizado, aí a infância um pouco melhor, aí a pré-adolescência melhora um pouco aqueles conhecimentos, aquelas aquisições que a gente tinha, e assim sucessivamente até a velhice. Alguém vai me dizer assim, pô, mas na velhice a gente perde, né? Sob o ponto de vista neuronal, sim, mas se a gente for pensar no significado da palavra equilíbrio, talvez, né, a gente possa, na velhice normal, não na velhice patológica, né, a gente possa entender um momento de maior equilíbrio, de maior harmonia, tá?
Bom, vamos falar um pouquinho a respeito aí dessa criança, né? Deste nascimento, como é que ele é e como é que isso acontece. Desde muito, quando a gente faz lá o diagnóstico, eu acho que eles ainda não viveram isso. Viveram, Sandra, já? Não, né? Tá. Então, assim, quando a gente vai aprender... Oi? Márcia, tem alguns alunos que estão aqui, que são já do 8º semestre, e que eles estão fazendo até retroativo, porque vieram transferência da Tá, UNIP, sabe? tá. E, Então, então, alguns alguns. conhecem. Mas Ok. e a maioria que estão aqui, eles estão no 2º semestre comigo. E tem Tá. também o Hércules, né? O Hércules, ele já está no 6º semestre, né, Hércules? E ele está fazendo Então, retroativo, porque ele também veio. Então, mas os do 2º semestre ainda não viram. Agora, o Hércules e tá. alguns alunos já têm uma noção. Ok. Então, assim, se eu falar alguma coisa que vocês não tenham ideia do que é que eu estou dizendo, me perguntem para que a gente possa ir conversando. Aliás, eu acho que tem 3 mensagens aqui, eu não vi. Deixa eu abrir aqui. Achei. Ela fala da É um importância, comentário, é um comentário. Isso aí. Bom, então, assim, quando a gente vai falar de avaliação, né, quando a gente começa a aprender a fazer uma avaliação psicológica, uma das coisas que a gente aprende, uma das principais, eu diria, é sobre a anamnese. O que é a anamnese? Anamnese é a história de vida daquele seu cliente, nos seus detalhes. É um jeito de conhecê-lo sem nunca ter vivido com ele, né? Então, assim, pela anamnese, a gente tem diversas informações. Dentre elas, a gente tem informação sobre gestação, né? Então, assim, se é uma criança desejada, se não é uma criança desejada, se o período gestacional foi bom ou não, né? E, às vezes, as pessoas, quando veem isso, acham estranho, né? Mas por que período gestacional? A mãe disse, os pais disseram que o período gestacional ela não teve nenhuma doença. Isso não basta? Não basta. É preciso entender também como foi e como estavam esses pais emocionalmente. A gente sabe hoje que as emoções, né, elas são transferidas ou são transmitidas, melhor dizendo, para estes bebês desde muito cedo, né? A gente está falando aí até do sistema nervoso central, que o que faz com que sejamos da maneira como somos, né? Então, tanto do lado afetivo, quanto do lado motor, quanto do lado das próprias relações, a linguagem, enfim, todas as áreas aí cognitivas, psicossociais, enfim, que a gente possa pensar. Então, assim, falar do processo, quando a gente vai pensar na criança, se a criança chega para mim no consultório para um atendimento, eu quero conhecer essa história desde aí, né? E quando eu vou falar de desenvolvimento, eu também preciso pensar nesta fase de desenvolvimento, que não é o desenvolvimento psicológico necessariamente, a gente está falando de um desenvolvimento, né, físico desse bebê, para que a gente tenha uma compreensão melhor das queixas que vieram hoje. Queixas que surgem a respeito de uma criança, de um adolescente, de um adulto, enfim, quando vem ao consultório, ela vem do dia para a noite. Então, assim, nenhuma pessoa fica com problema psicológico, vou chamar assim, psíquico, né, do dia para a noite, a não ser que isto tenha uma base orgânica. Então, assim,
Se a queixa vem assim, ontem ele estava assim, hoje ele está de um jeito diferente, isto a gente tem que pensar que pode ser orgânico. Tá? Mas se não houver nenhuma questão orgânica, né, não é possível, isto já vem acontecendo de muito tempo. Né? E por isso, ter essas informações são informações sempre muito importantes. Eu falei essa questão neurológica, né, do dia para a noite, e aí eu lembrei de um caso. Gente, eu começo a falar de caso, e se eu me estender demais, vocês me falam, professora, chega, né? Já ultrapassou os limites, né? Mas, enfim, é que eu acho que ilustra. Eu me lembro de um paciente que eu atendi, que devia ter em torno, que ele veio para mim para uma avaliação, quando ele tinha aproximadamente, acho que ele 10, 12 anos. Eu não sei se era exatamente isso, porque eu não lembro detalhes da idade dele. Mas eu me lembro, assim, ele era filho de pessoas que tinham uma condição econômica muito boa, ele já tinha passado por N profissionais, e nenhum profissional tinha conseguido identificar o que foi que aconteceu ou o que acontecia com aquela criança, que na escola ele tinha uma dificuldade gigantesca. Então, assim, ele não conseguia fazer as coisas, quando fazia completamente equivocada, e falava sozinho, né? Ele chegou a ter um diagnóstico de esquizofrenia, e naquele momento que ele veio para mim, para avaliação, ele veio porque ele tinha passado por um novo médico, desta vez um médico psiquiatra, que se incomodou um pouco com todo o processo que ele já tinha percorrido com esse diagnóstico, né? Porque você via a criança e você pensava no diagnóstico e não batia, tinha alguma coisa aí que não dava certo, e ele resolveu solicitar, então, uma avaliação, né? E a criança veio para mim por isso. Bom, eu comecei a fazer a avaliação dessa criança e eu resolvi, com esse histórico, fazer uma avaliação neuropsicológica. Posso explicar o que é isso? Resumidamente, é mais do que uma avaliação psicológica, mas é a compreensão das alterações neurológicas e do comportamento. Então, uma relação que se estabelece aí. Então, eu resolvi fazer uma avaliação neuropsicológica nele, e aí todos os testes que eu fazia sempre davam o mesmo tipo de resultado, sempre davam que era uma alteração de função executiva, mas não que está relacionado à região frontal, pré-frontal, mas que não estava, né, em nenhum momento associado a outras perdas cognitivas ou outras alterações cognitivas que me pudessem fazer pensar em TDAH e mesmo na esquizofrenia. Aquilo era muito esquisito. Aí eu perguntei para a mãe se naquele trajeto todo deste passar por N médicos, né, e ele estava inclusive com acompanhante terapêutico dentro de sala de aula, se ela tinha feito algum exame clínico, se ela tinha feito exame eletroencefalo, tomografia, alguma coisa assim, ela me disse que não, que ela nunca tinha feito. Aí eu liguei para o médico que me encaminhou, falei para ela, doutor Enio, por favor, faz um favor para mim, pede uma bateria de exames desse paciente, eu estou achando que esse garoto tem alguma coisa neurológica, porque assim está muito esquisito os resultados que eu estou vendo, né? E todos os instrumentos estão dando a mesma coisa. Né? Aí ele falou, não, vou pedir. Pediu o exame. Bom, qual não foi nossa surpresa? Quando este menino estava com um tumor de região frontal, né? Então, assim, alguma coisa que já possivelmente já existia, né? E que estava sendo tratado como uma alteração psicológica, né, psiquiátrica, como tomando 1000 remédios, e ele ficava revoltado porque ele, óbvio, imagina, se ele não era assim, imagina como é que ele ficava com alguém atrás dele o tempo inteiro, né? Ele ficava bravíssimo, ficava irritado, ficava agressivo, claro,
né? Você tem uma sombra atrás de você. Você vai ao banheiro, a pessoa está atrás de você. Você levanta, a pessoa está atrás de você. Insuportável. Bom, aí assim, então, veja, o que me fez identificar essas coisas? Pensar que aquilo que eu via neste garoto, ele, né, na minha frente, não era compatível com aquilo que diz os manuais, vamos dizer assim, a respeito da esquizofrenia. Que também não era um garoto que, se eu pensar na fase de desenvolvimento dele, na idade dele, nos comportamentos que eu esperava, também não era um garoto que tinha um comportamento, uma fase de desenvolvimento que eu pudesse dizer assim, como todas as outras crianças dessa mesma faixa etária, tinha alguma coisa diferente, né? Então, aí eu vou pensar no desenvolvimento nos seus aspectos mais amplos, né? Então, vou investigar ambiente familiar, né? A experiência toda de vida dele, as vivências e experiências de vida dele, as condições psicológicas dele e da família, no caso dos pais, né? Porque era só ele e os pais, né? E também vou pensar nesse aspecto biológico, vamos dizer assim, né? Então, o orgânico dele. Isso é algo que o psicólogo também não pode deixar de olhar. A gente tem, então, voltando àquela linha de corpo e mente, né? A gente tem a mania de dizer assim, não, remédio não. Não, sou contra, eu sou contra, né? Eu levanto a mão e falo, por princípio, sou contra qualquer coisa que não seja psi, né? Mas a gente tem que olhar esses sujeitos de uma maneira o mais completa possível, o mais amplo possível. Bom, então, assim, isso, voltando e falando a respeito do desenvolvimento, então a gente precisa pensar em termos de bebê, o que a gente espera do bebê. Criança, o que a gente espera da criança, e adolescente, o que a gente espera do adolescente. Falando um pouco a respeito da criança, né? Aí eu acho que assim, a gente acha, né, que ser criança é a melhor coisa do mundo, né? Então a gente fala assim, é o momento dos sonhos, é o momento da fantasia, é o momento que eu posso, sabe, eu brinco, digo assim, é o momento de comer bolo de chocolate quando eu quiser, né? Então, mas não é isso, né? Nem todas as crianças, elas passam, né? Elas têm esta fase como o melhor momento da vida delas, como a gente costuma dizer, né? E aí, não sendo o melhor momento da vida dela, ou tendo uma série de dificuldades, de vivências ruins, a gente precisa ter claro que, muito provavelmente, esta criança terá consequências ao longo da vida dela em razão dessa experiência. Hoje eu atendo uma garota, né, de 12 anos, olha que situação, é uma menina colombiana, né, que foi adotada, né, por um casal de espanhóis, né, e que está morando no Brasil desde um mês antes da pandemia. Né, ela veio para cá. Mas ela tem uma história de vida, né, que é assim, os pais biológicos dela, ela não sabe quem são, ela acha, porque foi tirada deles muito cedo. Ela acha, inclusive, que o casal que ficou com ela na primeira infância, né, é o casal que são pais dela, né, e não são. Ela foi tirada desta mãe porque me parece que a mãe era usuária de drogas, não tinha condições de criá-la, e aí eu não sei dizer exatamente como é que é o funcionamento legal, né, na Colômbia, mas eu sei que foi retirado dessa mãe, essa mãe perdeu parte do poder. Bom, esta menina vai para esta casa onde ela mora, né, durante aproximadamente 7 anos.
né, numa cidadezinha do interior, vamos dizer assim, da Colômbia. Nessa casa, ela vivia no campo, era uma casa, parecia, pela descrição e pelas lembranças dela, parecia uma coisa assim como uma chácara, né? Ela disse que havia muitos animais, que ela tinha, que ela saía sozinha, que ela fazia compra na venda do lado, que tinha muita terra. Então, pela descrição dela, parecia uma chácara, mas que também ela foi retirada desta família depois de viver 6, 7 anos e foi mandada para um lugar, para um abrigo, eles chamam lá de projeto, eu acho, tá? Então, em Bogotá. Então, ela sai do interior sem poder levar nada, o cachorro que ela amava, que ela tinha ganho de presente, e vai para Bogotá numa outra família, né? Neste projeto para adoção. O que a gente sabe, e ela não relata isso, ela só relata que houve assim, essa saída dela foi uma saída muito dura, muito difícil, muito triste, é que parece-me que este local onde ela viveu foi fechado porque uma das pessoas, eu não sei se era o pai, se era o irmão mais velho, quem era, abusava das crianças. E esta é uma das questões, por exemplo, com esta criança, inclusive, né, hoje, se essa é uma criança abusada ou não, se ela tem esse histórico de abuso ou não. Junto disso, essa menina teve câncer 3 vezes. E fez desde. Então, teve uma em bebê, uma quando tinha, acho que 5, 6 anos, né, quadros, e outra quando teve, acho que de 9 anos, se eu não estou enganada. Né? Então, assim, fez químio, fez rádio, né, passou por todo aquele processo que vocês conhecem até ser adotada. A adoção, é aí que eu queria chegar em termos de desenvolvimento. Então, por exemplo, essa adoção, ela é agressiva, ela não ela fica sempre responde, brava, né? Eu sinceramente não sei como este casal de espanhóis quis adotá-la de fato, diante do comportamento dela na época. Hoje ela está melhor. Mas, assim, ela tinha passado já por visita de 3 famílias antes desse casal, nenhuma das 3 famílias quis ficar com ela por conta do comportamento dela. Tá? Hoje, essa menina está comigo, você olha para ela, você fala assim, essa garota tem 7 anos de idade, ela não tem estatura, a estatura dela ela é baixa, ela é infantil, ela é imatura, ela é, em alguns momentos, tem uma dificuldade de lidar com frustração incrível, né? Então, veja, e aí, enfim, e ela não vai crescer, este é um outro dado importante, não tinha sido alfabetizada, então, assim, ela está numa classe de crianças hoje com 2 anos a menos que ela, né? Para conseguir... Então, assim, pense o seguinte, imagine o sofrimento desta garota, né? Então, como é? Eu só sou capaz de entender esse sofrimento se eu entender que todo este processo de desenvolvimento dela foi permeado por problemas biológicos, né? No caso, físicos, né? Que foi o câncer que ela teve, por problemas sociais, né? Que foram assim, acentuadíssimos, né? Hoje ela até me contou, hoje não, né? Essa semana ela me contou que ela dormia na cama com uma menina que fazia xixi toda noite e que ela não aguentava o cheiro, mas que ela não podia estar em outro lugar, né? Que foi tirada de vários lugares, né? Passada de um lugar para o outro, e que hoje ela sabe que ela não vai crescer mais, então ela vai ter uma estatura muito baixa, uma estatura realmente de uma criança de 7 anos, e o crescimento dela vai ficar pouco mais do que isso. Então, imagina como é que é essa criança e como ela fica toda vez que ela é frustrada, né? Então, ela veio para mim porque a mãe, os pais, né,
dela, que são pais mesmo agora, adotivos legalmente, então ela não há risco de sair, né, ir para outro local. Os pais estavam muito preocupados porque entendiam, não viam que ela tinha uma maturidade para entender quanto era importante estudar. Ora, claro que ela não tem esta maturidade, né? Então, hoje eu trabalho com ela pensando nesses aspectos. Então, eu tenho que considerar que o desenvolvimento dela foi totalmente atípico, vou dizer assim, né? Cheio de problemas, cheio de dificuldades, algumas que a gente não conhece, como, por exemplo, essa questão se ela foi ou não uma criança abusada, a gente não sabe, né? E por que há essa hipótese? Porque a sexualidade dela é extremamente aflorada, entendeu? É alguma coisa assim muito intensa, né? Até para a idade, mas eu não posso pensar em tratá-la como se eu estivesse conversando com uma criança que tem 10, 12 anos, sem considerar todas essas alterações que ela teve. Então, hoje, quando eu olho para essa criança, eu não posso tratá-la como uma pré-adolescente. Não dá em terapia para eu trabalhar com ela como uma pré-adolescente. O que me diz que não dá foi exatamente conhecer e saber todo o processo de desenvolvimento que ela teve, né? Então, isso é algo que a gente precisa, como eu falo, conhecer desde sempre, né? E o mais que a gente puder. Algumas vezes, como esse caso, algumas informações ficam um buraco, né? Porque a gente não tem onde obter esses dados, né? Então, assim, não tem registro desses dados, tá? Mas, de qualquer maneira, só para alegria, para nossa alegria, né? Para minha, inclusive, essa menina está sendo trabalhada por mim, já vai fazer 1 ano, ela veio exatamente nesse período de pandemia, né? Que foi bem complicado, que os pais tinham que ficar com ela dentro de casa tentando estudar, e era dificílimo, né? E hoje ela consegue conversar comigo, ela não quer brincar, porque ela só queria brincar, né? Ela não quer brincar, e ela se dá conta de algumas coisas que ela faz que ela não deveria fazer, não no sentido moral, mas no sentido de que já não seria mais a idade dela que ela poderia ter outro tipo de conduta, né? Então, isso já ameniza, ela já está sorrindo, rindo, e não só brava, agressiva, irritada, etc. Então, quando a gente pensa, né, nesta criança, voltando a falar, eu preciso olhar que a criança não é só essa coisa maravilhosa, essa fase maravilhosa, né, que a gente pensa. E que mesmo essas crianças que têm a sorte, né, de ter uma vida, né, muito tranquila, vamos dizer assim, uma vida boa, né, em todos os seus aspectos, ainda assim existe aquilo que a gente chama de fases de crise, né? Crise, que é o quê? As passagens. Ela perde, a gente sempre perde alguma coisa para ganhar alguma outra coisa, né? Então, na primeira infância, eu perco o colo, né, para poder andar, para poder me relacionar melhor. Na passagem da infância para a adolescência, né, eu acho que eu sou dona de tudo, né, e aí eu tenho perdas maiores e ganhos, óbvio, mas assim, a começar pelo meu corpo que muda, né? Então, na adolescência, há uma mudança gigantesca, né? Porque muda o corpo, muda a voz, muda o jeito como as pessoas tratam, né? As meninas até aí andavam de saia curta, agora não pode andar mais. Os meninos, né, ficavam, né, enfim, brincavam de carrinho, agora tem que estudar porque eles não querem estudar, porque, né? Então, uma série de mudanças que vão sendo vistas, né, e que vão sendo acontecem porque eu perco alguma coisa para ganhar alguma coisa,
né? Então, essas são as fases de crise e que acontecem dentro de um processo de desenvolvimento normal, né? A gente sabe, por exemplo, que existem algumas patologias, né, que acontecem em fases de crise, né? Então, é possível, por exemplo, da passagem da fase adulta para do adolescente para a fase adulta, né? É possível o aparecimento de alguns quadros psicopatológicos, né? É possível aparecer uma psicose nesta mudança, né? Em razão exatamente da dificuldade de lidar com essas perdas, né, para poder seguir adiante. A gente tem visto hoje muito, quando eu digo hoje, é hoje, e acho que a gente tem um perfil de crianças e principalmente de adolescentes, né, vindos dessa experiência da pandemia com uma coisa assim muito ruim, que eu diria, né? Eu estou trazendo a pandemia porque eu acho que é o que vocês estão vivendo também, né? De crianças que se machucam, de crianças deprimidas, de crianças que não se relacionam socialmente, né? E assim, a demanda de atendimento de pré-adolescentes com este perfil também é muito grande. Eu tenho visto muitos casos, tenho ouvido muitos casos de tentativas de suicídio, né, nesta idade, o que é bem complicado, e tenho ouvido também muito automutilação. E a automutilação é de um jeito que às vezes os pais não percebem, né, que isso está acontecendo. Eu também estou acompanhando uma criança que veio para mim, mas que a mãe me relata o seguinte: eu não sei o que acontece com ele deve ter algum problema de equilíbrio porque ele vive se machucando. Ele vive se machucando? Como ele vive se machucando? E como é isso? Eu não sei exatamente como acontece, mas e como você sabe que ele vive se machucando? Porque eu vejo depois. Mas por que você não sabe como acontece? Porque isso sempre acontece quando eu não estou presente. Toda vez que eu saio, quando eu volto, meu filho está machucado, né? Então, assim, nesse caso, há uma hipótese muito forte de uma automutilação, né? Porque ele e a mãe, à medida que a mãe sai, ele se sente abandonado, né? Então, assim, tem uma falta gigantesca, e aí a fala deles é sempre assim, mesmo aqueles que se cortam, mas por que você se corta? Porque a dor do me cortar, ela é menos intensa do que essa dor que eu sinto aqui dentro e que eu não sei como lidar, né? Bom, isso, se a gente, voltando para a questão do desenvolvimento, se a gente não sabe o que é esperado numa fase, né? Então, quais são as angústias do adolescente, angústias naturais do processo de desenvolvimento, eu não compreendo isso que ele está me dizendo como psicóloga, como deveria compreender, né? Então, esses são pontos que são extremamente, acho que, relevantes. Eu ainda tenho tempo ou já foi tudo aí, gente? Tá ótimo. Pode tocar, pode. Sabe que eu vou, né? Esse é um problema aqui. Não, isso é bom. Então, assim, né? Me avisa, tá, Sandra, quando der Pode meu deixar. limite. Então, assim, quando eu vou falar outra vez de olhar para essas crianças, de olhar para esses adolescentes, eu preciso pensar, né, quais são as características que eu espero encontrar neles. E aí eu preciso também levar em consideração uma outra questão ou outras questões que é o relacionamento social, o ambiente familiar em que ele vive, tá?
e a cultura a qual ele pertence, né? Ou pelo menos onde ele viveu. Né? Se eu estiver falando, por exemplo, de um indígena, ele vai ter muito mais habilidades motoras, né, muito provavelmente, do que qualquer uma das crianças, né, da nossa que conhecemos, né, do nosso conhecimento, que vivem aí nos grandes centros, tá? Isso significa, então, que o desenvolvimento dele é ruim ou as nossas são ruins? Não, isso tem a ver com a inserção da história dessa criança numa determinada cultura. Então, eu também não posso pensar no desenvolvimento sem considerar a cultura a qual ele pertence, né? Então, assim, eu me lembro, anos atrás, eu estava falando com um francês, conversando com ele, e ele me disse assim, meu filho, quando fizer 18 anos, 21 anos, não 18, 21 anos, ele vai embora de casa. E o filho dele, acho que tinha 17. Eu falei, gente, mas você já consegue saber qual é a idade que ele... Como assim? Né? Ele estava no Brasil há pouco tempo. Eu falei, não, aqui, né, os nossos filhos, né, ficam ad eterno, né? Até ou resolverem, né, que vão morar sozinhos, ou se casarem, enfim, mas assim, a gente não põe, não tem uma data para eles saírem. E aí ele me disse assim, entre nós franceses tem. Com 21 anos, eles têm que sair de casa, né, ter a vida própria, serem independentes. Até aí, eu vou custear, vou auxiliar, vou fazer tudo o que eles precisam. Daí para frente, não mais. Então, se a gente pensa, quando eu escutei isso para mim, foi um choque, né? Imagina, eu tinha filhos, né, pequenos ainda, né, também adolescentes, eu falava, meu Deus, eu nunca vou botar meus filhos para fora de casa, né? Pensar na maternagem, pensar nessa coisa do são meus, né? Porque é isso, né? A gente, né, latino tem os filhos assim, os filhos são meus, né? Então, como que eu vou pôr eles para fora de casa? Mas para a cultura dele, não, para a cultura dele, manter esse filho dentro de casa era um atraso no processo de desenvolvimento dele, né? Hoje eu nem sei se eles não têm razão, entendeu? Pensando aqui com os meus botões, se eles não estão certos. Mas, né, com certeza, se eu estiver olhando para um jovem, para um adolescente francês, não é igual eu olhar para um adolescente, um jovem brasileiro, sul-americano, vamos dizer assim, que eu acho que ele tem uma característica mais ou menos parecida, né, em termos de desenvolvimento. Então, tudo isso eu preciso olhar quando a gente fala de desenvolvimento. Falei das relações familiares, né? Então, assim, do ambiente familiar. O ambiente familiar, ele pode propiciar o desenvolvimento ou não, né? A gente viveu um período da história, eu acho que até o ano passado, né, o primeiro semestre do ano passado, eu diria assim, nossa, os pais, as crianças são crianças que vivem sozinhas, que moram que moram em prédios, tem só aquela área de lazer, as experiências que a gente pôde ter, muitos de nós, não sei, né, da minha idade, talvez, da idade da Sandra, teve, que era poder brincar na rua, conversar. Eles não têm isso, porque uma questão de segurança, ou a mãe fazendo um bolo, a avó fazendo um bolo para você tomar um café, isso também, né? E poucos tiveram. Com a pandemia, a gente fez uma mudança, né? Mudou assim da água para o vinho, porque as crianças tiveram que ficar em casa, os pais tiveram que ficar em casa, né? E esta convivência deste período, né, foi uma convivência muito difícil, de muito aprendizado, mas muito difícil. Então, assim, tudo isso que tem a ver, inclusive, com a história, né? Eu aproveitei essa questão da pandemia para dar esse exemplo, modifica o processo de desenvolvimento da criança.
Eu fiz uma avaliação nesse período de uma criança que começou a ficar... A criança, eu falo criança, mas na verdade era um adolescente de 14 anos, não é? Que ficou assim extremamente ansioso, né? Neste período aí de pandemia, não porque estava em casa e poderia morrer, o pai poderia morrer, alguma coisa assim. Os pais são médicos, detalhe também, que eu acho que é importante. Eles saíam, continuar, 2 intensivistas. Então, você imagina o que é que isso representava na vida desse garoto. Mas a angústia maior deste menino não era com isto, né? Não era Covid, até porque os pais, nesse sentido, lidavam bem com a conversa com eles, com os filhos, né? Que ele tinha mais uma irmã. Bom, mas ele ficou extremamente ansioso com o desempenho dele na escola, né? Porque remotamente ele não conseguiu ter o mesmo desempenho que ele tinha até então. E qual era o desempenho dele até então? As notas dele eram 9, 9,5, a nota mais baixa era 8,5. Com a entrada da pandemia e o remoto, a nota mais alta dele foi 7,5. E ele começou a ficar num nível de ansiedade horrorosa, né? E esses pais não sabiam o que fazer, e aí brigavam com ele, aí diziam para ele que iam tirar o jogo dele, o que não funcionava, né? Porque eles passavam o tempo inteiro no computador, então como é que você faz para tirar o jogo, né? Aumentou o nível de ansiedade, né? Então, esse nível de ansiedade ficou muito mais intenso nesse período. Então, a dinâmica familiar também interfere no processo de desenvolvimento. E veja que este garoto, né, ele estava iniciando, saindo lá da pré-adolescência, entrando na adolescência, entrou na pandemia e teve várias perdas, estava com mudança de voz, o menino estava com mudança de voz, com surgimento de pelos, né, no rosto, no corpo, uma série de mudanças que ele tinha que lidar grande parte sozinho, porque os pais ou estavam no hospital, né? Quando estavam com ele, mas assim, ele não tinha com quem conversar. Ele tinha uma empregada que trabalhava na casa, que cuidava das coisas, e ele era tratado por esse casal como um adulto, né? Mas ele não era um adulto, né? Ele não tinha essas condições ou essa condição psicológica para lidar com esses quadros. Bom, o nível de ansiedade dele era tal que ele começou a ficar com medo de entrar na frente da tela do computador, ele não ligava a tela, ele não queria fazer. Foi algo destrutivo na vida dele. Esse garoto, inclusive, precisou do acompanhamento psiquiátrico, da medicação, dado o nível de ansiedade que ele desenvolveu. Então, assim, falar de família, do jeito como a gente funciona, também implica no processo de desenvolvimento desta criança, né? Eu me lembro no HC, e esse desenvolvimento, inclusive físico, né? Eu me lembro no HC uma vez que eu fiz uma entrevista com uma mãe que é muito simples, muito pobre, né? Financeira e culturalmente. E aí eu pergunto para ela, na amnésia, eu digo assim para ela, quando você começou a dar papinha para o seu filho? Ela diz assim, papinha? Ele nunca comeu papinha. Ele tem que ser forte. Ela fazia exatamente assim. Ele tem que ser forte. Eu cheguei na maternidade, já dei caldo de feijão para ele. Eu falei, Jesus amado. Eu pensei com os meus botões. Você imagina o bebê recém-nascido, chegando em casa e comendo, né? Tinha como alimentação o caldo de feijão temperado com sal. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu na vida desta criança? Ele tinha um atraso intelectual, acho que não posso dizer que foi por isso, mas com certeza tinha uma questão com o ambiente forte, né? E, obviamente, a maneira como... Veja, se a pessoa dava feijão para o bebê que tinha acabado de chegar em casa, como era a relação dela com o filho, embora ela gostasse do filho.
né? E isso é uma coisa importante. Às vezes a gente fala da dinâmica, eu não estou dizendo que pais que estão rejeitando o seu filho somente. Às vezes são pais que amam em excesso, às vezes são pais que amam e não sabem como, né? Então, assim, amam do seu jeito, né? Não tem um conhecimento do manejo com essas crianças que pode interferir na vida delas, né? Fazem com que elas tenham uma característica própria, seja essa característica própria patológica ou não, né? Eu acho que isso nos faz diferentes, inclusive. Quando a gente diz às vezes assim, eu tenho um irmão gêmeo, não é o meu caso, mas gêmeos, eles crescem e têm um modo de funcionar diferentes, por mais que eles sejam gêmeos univitelinos, né? Então, assim, são pessoas diferentes, eles agem de maneiras diferentes, eles pensam de maneiras diferentes. O que mudou no processo de desenvolvimento? Foram criados pela mesma mãe, pelo mesmo pai, né? No mesmo tempo, o que mudou? Né? A maneira como ele absorveu estas informações, né? E o fato de que a gente nunca consegue lidar com as pessoas da mesma forma, né? E eles sentirem, perceberem da mesma maneira. Então, isso faz com que sejamos pessoas particulares, diferentes, né? Por mais parecidas que possamos ser com algum outro, com meu irmão, com a minha irmã, enfim, com alguma outra pessoa, né? Então, isso também, eu acho que envolve aí esse processo de desenvolvimento, que eu acho que ele é bacana. Quando a gente fala de inteligência, né, a gente está falando também de um desenvolvimento cognitivo. E o desenvolvimento cognitivo, ele passa pelo lado biológico e passa pelo lado psicológico, né? Então, assim, a criança que é estimulada, e não estou dizendo estimulada em excesso, não estou fazendo nenhuma campanha para que o bebê seja estimulado assim que ele nasce, não é isso, né? Mas a criança que tem a possibilidade de ser estimulada se desenvolve mais tranquilamente, sob o ponto de vista cognitivo, do que aquela que tem privação, né, de estímulos. Tá? Então, então aquela que é estimulada, ela vai ser muito inteligente? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que se a gente pensar em duas crianças, as duas com um desenvolvimento físico normal, sem nada que a gente possa pensar que ela vai ter aí uma deficiência intelectual, nada do gênero, né? Ou um quadro psicopatológico, né? Uma psicose, um autismo, uma depressão, nada disso. É uma criança normal. E uma outra, né, que tem poucos estímulos, né, a gente vai pensar no processo de desenvolvimento diferente, talvez uma mais atrasada do que a outra. Eu gosto de dar exemplos, embora eu sei que vocês querem saber da adolescência, mas, assim, eu acho que falar da infância é muito importante, porque é a base, né? Eu sempre digo assim, se você pega uma criança, um exemplo que eu dou, se a gente pega uma criança que passa o tempo inteiro, né, até lá dos ser 1 ano de idade, num chiqueirinho, não sei se vocês têm ideia do que é um chiqueirinho, mas assim, é um cercado, né, onde você deixava a criança para não correr o risco dela se machucar. E aí ela ficava engatinhando dentro desse espaço. Alguns pais, né, algumas famílias, deixam a criança dentro deste espaço com alguns objetos, alguns brinquedos, onde ela fica o dia inteiro sozinha com estes brinquedos. Tem aquela outra família que não deixa dentro desses cercados, mas tem que ter o trabalho de estar com a criança. Só que esta família que tem que ter o trabalho de estar com a criança consegue perceber, por exemplo, quando ela quer levantar,
né? E estimular o caminhar, o engatinhar, o encaminhar, o andar, né? Muito mais cedo do que aquela que fica no cercado. Bom, veja bem, como é que a criança aprende nessa fase? Por aquilo que ela pega, que ela põe na boca, que ela toca, que ela sente o cheiro. É assim que ela vai descobrindo o mundo, que ela vai aprender. Quem vai descobrir mais o mundo? A criança que está no cercado, 24 horas do dia, ou a criança que está explorando e os pais estão podendo. Então, são aprendizagens diferentes, desenvolvimentos diferentes. Se eu estou falando, e aí nesse caso, pensando no aspecto cognitivo, muito provavelmente aquela que teve a chance de explorar mais é aquela que mais cedo, né, terá esse desenvolvimento cognitivo melhorado, aflorado, quando comparado com essa que fica grande parte do tempo nesses cercados. E aí, quando a gente fala em desenvolvimento cognitivo, a gente está falando de muitas coisas. Então, a gente está falando de atividade motora, eu estou falando de capacidade de atenção, eu estou falando de memória, eu estou falando de linguagem, né? Pensa, se essa criança que fica no cercado não tem esses pais por perto, não tem alguém, um cuidador, vou chamar assim, que esteja próximo dela, ela vai imitar a fala de quem? Né? Então, a presença, aquela conversa que se tem com a criança pequena, que ninguém entende, nem ela te entende, nem você a ela, mas você tem certeza que está compreendendo, ajuda o desenvolvimento da linguagem. Isso também é cognição. Então, as oportunidades, o ambiente, né, a maneira como trata, desenvolve essas funções cognitivas. Tendência de serem, né, de poderem ser pessoas com uma capacidade de compreensão, aquilo que a gente chama de inteligência boa, né? Ou com uma certa limitação. Né? Eu ia falar alguma coisa ainda em termos desse processo, escapou. Bom, enfim. Então, assim, quando eu vou pensar nessa questão do desenvolvimento... eu sei. E o desenvolvimento também intelectual também vai passar pelas condições físicas dele. Então, vamos imaginar que essa criança teve uma inflamação, uma febre altíssima que não passa de jeito nenhum. Dores de ouvido frequentes, né? Então, assim, inflamações frequentes de ouvido podem dar otites, podem dar inflamação de encéfalo, podem dar alterações cognitivas, podem dar lesões. Então, tudo isso a gente tem que acompanhar e conhecer dentro do processo de desenvolvimento. Então, falar de inteligência também é falar de todo esse desenvolvimento, do que é esperado. E a gente só consegue desconfiar que alguma coisa pode não estar bem se eu conhecer o que se espera em cada fase de desenvolvimento. Então, com 6 anos de idade, hoje a criança estaria já escrevendo, né? Já estaria com as primeiras letras de forma, já estaria com reconhecimento. Se ela não tem nenhuma habilidade motora, se ela só rabisca os desenhos, né, a gente começa a falar, opa, tem alguma coisa que está fora daquilo que a gente espera. Né? Adolescente que é incapaz de perceber, por exemplo, quando um amigo está fazendo uma ironia, você fala, opa, alguma coisa errada tem, porque o adolescente já deveria ser capaz de identificar algumas ironias, né? Então, e aí a gente vai investigar, né? Como profissional, a gente pensa o que é normal e o que é patológico. Aquilo que é patológico ou aquilo que está fora do esperado, vamos investigar para saber, né, o que pode ser e qual o melhor tratamento que a gente pode dar para este indivíduo, né, para essa pessoa, às vezes para a família, né, não só para ele. Tá? Enfim, acho que é isso, que já falei um monte aqui, né? Não sei se vocês querem saber mais alguma coisa. Eu
Eu queria fazer uma observação que eu até dei para eles nessa semana. A gente começou a falar um pouquinho do primeiro ano de vida do Spitz. Sei. E você tocou num ponto, porque eu acho tão importante a afetividade, o afeto, as relações afetivas. Quando você falou do chiqueirinho, a minha geração, né? Eu tenho 64 anos, e a minha mãe, em 10 anos, teve 7 filhos. A mais velha com 10 e o menor com 0 anos. Então, e ela não gostava, olha só, as minhas tias já botava ali, porque era uma tendência, né, Márcia, da época, colocava o chiqueirinho. E a minha mãe preferia ficar com eles tudo esparramado, e como era importante esse vínculo. E eu comentei com os alunos, nesta semana, sobre os órfãos da Romênia. Lembra aquela historinha dos órfãos da Romênia? Sim. Como aquelas crianças tiveram lesões, né, neurológicas importantes pela falta do afeto, pela falta do estímulo. Então, eu fico imaginando essas crianças, não estou recriminando os pais que têm que trabalhar. Claro. Mas o que eu vejo das minhas pacientes que terceirizaram a criação dos filhos e colocam, nem com babá, porque babá também é caro. Então, a colaboradora do lar, né, é contratada para arrumar casa, para cozinhar e olhar as crianças. E depois vem essa queixa, mas ela também tem que olhar, principalmente agora na pandemia, como você também comentou. Então, está trabalhando home, em casa, e coitada da moça que trabalha com aquela família, tem que olhar ainda as atividades da escola. Na tua experiência agora, você citou, né, a pandemia. Como que você também vê isso, Márcia? Vem essa queixa dos pais? Como que ficou? Eu até comecei a falar sobre isso e parei, né? Me perdi no meio de tantos assuntos, mas assim, eu acho perfeita essa colocação, porque essa experiência da pandemia, né, ela foi muito complicada para todos. Eu lido hoje com uma população mais diferenciada, né, poder aquisitivo mais alto, diferente. Eu tenho duas experiências diferentes da população que eu supervisiono na clínica. Então, assim, são dois mundos completamente diferentes. Mas, assim, na população mais que tem um poder aquisitivo melhor, as babás tomam conta e foram aquelas que cuidaram dessas crianças. O poder aquisitivo mais baixo eram as creches, que também deixaram de existir, né, neste período, porque a mãe precisava sair para trabalhar, o pai precisava sair para trabalhar, levava na creche. Né? Nesse período não tinha. Então, mais ou menos, a gente falava de terceirizações, né? Em níveis diferentes, mas terceirizações. Acabou tudo com a pandemia, todo mundo está dentro de casa. Você falou que a cuidadora, né, auxiliar de casa ajudava, mas na pandemia muitos se desfizeram dessa, não permitiram, né, que as pessoas que trabalhavam em casa continuassem por conta desse ir e vir, etc. E tal. Então, acabaram ficando sem essas auxiliares. Gente, o caos ficou instalado, porque nem os pais conseguiam trabalhar direito, porque não conseguiam trabalhar. A mãe, que já não tinha mais o hábito de ser mãe, dona de casa, né, cuidadora, teve que fazer tudo isso, né? O pai não sabe nem como que isso é feito. Essas crianças pintaram e bordaram. O nível de agressividade que surgiu foi enorme. Então, assim, a gente vê queixas muito grandes de intolerância, e que eu tenho, vou te dizer o que eu tenho no consultório. Intolerância à frustração, sim, né? Algo
que é assustador, né? E a intolerância à frustração no sentido, agora precisa desligar a televisão e está na hora de dormir. Então, assim, isto já era uma coisa assim, gigantesca. Alguns quadros depressivos, né, que tiveram presentes, por exemplo, em adolescentes, coisa que me assustou muito. Eu ouvi uma adolescente que falou assim para mim, olha só, ela diz assim para mim, o que me preocupa não é a depressão estou acostumada com ela. O que eu não aguento é a ansiedade. Gente, escutar alguém que me diz que a depressão, ok, né? Eu falei, pelo amor de Deus, né? Coisa que eu não tinha ouvido ainda nesse período de pandemia. Desempenho acadêmico, bom, desempenho acadêmico não vou nem dizer, porque foram 2 anos perdidos, para os menores isso foi perdido mesmo, para os mais velhos, os adolescentes, eles ainda conseguiram, né, algum aprendizado, mas as crianças pequenas, nenhum, porque os pais não conseguiam ficar junto com eles para ensinar. E veja, o professor está do outro lado. O que é que ele vai fazer com essas crianças pequenas se o pai não estiver junto no apoio? Para esses pais ficou incômodo, horrível, eles começaram a tratar essas crianças com raiva, né? Porque eles não conseguiam fazer o que tinham a fazer. Bom, ficou um caos instalado dentro de casa. Melhor momento foi o momento em que a escola disse: é possível voltar, mesmo que seja um ensino híbrido, né? Então, às vezes lá, às vezes cá. E para alguns pais, o melhor momento foi quando a escola, que teve até, eu diria, bom senso, disse para a mãe: deixa seu filho vir para a escola, deixa ele assistir a aula aqui. Né? Foi o melhor momento, o momento em que as coisas voltaram, né, a ter um certo equilíbrio. Mas eu diria que, sob o ponto de vista afetivo, né, foi de um estrago gigantesco na vida das crianças e dos adolescentes. Né? Os adolescentes estão com raiva dos pais, né? Então, essa história de eles não me amam. Já a adolescência já vem nisso, né? Ninguém me ama. Imagina nessa situação onde eles não sentavam, eles só cobravam, né? Eles mandavam ficar quieto. Então, assim, uma experiência bem ruim, um momento bem ruim na vida dessas crianças e desses adolescentes. Uhum. A Elines é educadora, ela tem mestrado. Ela quer fazer uma pergunta, né, Elines? Pode fazer. Que medo, Elines! Sim, ela é do Guarujá, ela é lá do Guarujá, Márcia. Elines. Doutora Márcia, pode me chamar palestra! De Márcia. Então, tá bom. É que eu acho uma atividade muito grande. Não sabia se eu podia. Pode sim. Mas eu vou te chamar, então, de professora. Tá bom. Professora, me fala uma coisa. Eu trabalho aqui na Prefeitura de Guarujá com crianças bem pequenas, né? E aí nós tivemos uma mudança muito grande, que nem a senhora mesmo colocou. Nós trabalhávamos no presencial, e aí, então, nós passamos a trabalhar remotamente, com criança pequena. Não estou falando de adulto, né? Que a gente consegue interagir. E isso, em conversa com a minha OE, a minha orientadora, houve um debate trazendo o estudo remoto para criança de 0 a 3 anos como muito benéfico. Muito benéfico. Foi assim que ela colocou. De muito valia. E eu questionei isso porque eu perguntei para ela onde estava, então, garantindo os direitos de aprendizagem. Aonde que essa criança estava tendo, então, os direitos lá que a BNCC mesmo coloca, os 6 direitos de aprendizagem, e quais os benefícios de uma criança ficar sentado na frente de um computador, sendo que é uma criança ativa, porque criança de 0 a 3 anos, ela não tem o equilíbrio formado, ela é uma criança que está aprendendo a falar, está aprendendo a se relacionar, está aprendendo a lidar com regra, está aprendendo os bebês pequenos a andar, a comer, a mastigar, a falar, enfim, todo esse desenvolvimento que a senhora mesmo colocou. A minha pergunta é, será que eu estou equivocada em achar que essa situação remotamente para criança de 0 a 3 anos apenas prejudicou em se tratando de educação, em se tratando de desenvolvimento, do que ajudou?
porque a discussão era que essa situação ajudava a criança. De alguma forma, ela iria aprender a mexer com a tecnologia. Eu falei que não era a hora, que nós não tínhamos que se preocupar e nem usar a pandemia como desculpa para promover alguma coisa. Essa o que a prefeitura coloca, né? Promover alguma coisa por meio, quer dizer, acontece uma desgraça, a desgraça ela vem, então vamos lá, vamos olhar o lado bom da desgraça. Mas assim, eu não consigo enxergar o lado bom. Então eu queria que a senhora me ajudasse a entender um pouquinho a criança que está no presencial, criança de 0 a 3 anos, se passa para o remoto, a tecnologia. Em que ponto isso foi bom para a criança? Eu não consegui aceitar isso. Então, vou tentar defender essa posição aí, que eu não sei se ela é defensável, né? Eu não sei, me ajuda, professora, é sério, eu tô aberta para ouvir. Assim, o que eu acho? Bom, a gente tem uma geração que é a geração que nasce com o dedo no celular, com o dedo no computador, né? Propiciado pela família. E eu acho que não precisa da escola para eles usarem os recursos da tecnologia, mas eles usam recursos tecnológicos para brincar, para lazer, né? E não para ficar na frente do computador aprendendo a ler, a escrever, a fazer, ou dessa idade não é ler e escrever, mas o que precede esse processo. Desenvolvimento, doutora, né? Que é os videozinhos. Então, relações sociais, relacionamento, a perda para mim foi gigantesca. Eles não conseguem compartilhar nada, eles não conseguem esperar nada, né? Então, assim, eu sinceramente acho que, e eu estou falando como psicóloga, daquilo que eu vejo das crianças que chegam até mim, não estou falando como uma educadora, não teria argumentos para isso, mas eu não consigo ver, não sei aonde está o benefício, né? O que eles ganharam com o computador. Todas as mães que eu atendo, né, que têm filhos pequenos, me contam que elas conseguiam ficar junto com a criança, né? E olha que vou voltar a dizer, poder aquisitivo mais alto, tá? Junto com a criança pequena, quando tem filhos pequenos, na frente do computador, no máximo 15 minutos. Primeiro, porque a criança não fica sentada. Né? Porque ela não fica. Gente, como é que você pensa? Você fala assim, ela usa a tecnologia, ela joga, ela brinca, ela sai, ela volta, ela anda, ela vem, né? Ela não fica sentada na frente do computador. Ela não fica sentada na frente do celular. Ela não fica olhando. Ela tem que fazer. Ela precisa trocar. Ela precisa interagir. Eu não consegui ver benefício. Né? Eu compartilho sua impressão ou sua experiência de que o prejuízo para essa população foi muito grande. Eu tenho mães que não aguentaram fazer isso, pais que não aguentaram fazer isso e que este ano, com o alívio da pandemia, né, a coisa um pouquinho mais amena, contratou alguém para ficar com o filho fazendo as tarefas na frente do computador, e óbvio. E o que esta. E é interessante, porque aí a mãe me conta assim: meu filho desenvolveu muito. Esse exemplo que eu estou dando, a criança tem 4 anos, não tem nem 3 anos. Nossa, meu filho desenvolveu muito com ela, porque ela é educadora, ela entende, mas você precisa ver, ela fazia joguinhos. O que aconteceu? Esta pessoa não foi sentar na frente do computador para esta criança olhar. Ela via o que estava sendo dado e desenvolvia com ela, né? E na casa usava alguns recursos como o professor, como o educador estaria usando na creche, na escola, né? Com a criança presente. Então, não ficou essa tarefa de olhar para o computador, olhar para o celular e a criança sentada aqui. Isso, assim, sinceramente, eu não consigo ver benefício, eu só consigo ver prejuízo. Tá? Então, acho que... E eu fui uma das pessoas que, às vezes, fui criticada, até porque algumas vezes alguém disse para mim assim, essas crianças, nessa pandemia, não tem que voltar para a escola. Pelo amor de Deus, volta para a escola.
A escola é responsável, volta para a escola, porque elas estão perdendo demais em termos, inclusive, de desenvolvimento, em todas as faixas etárias. Agora, as crianças pequenas, a perda foi enorme, entendeu? Gente, eu atendo terapia adolescentes. Eu estou falando com adolescente, ele faz... Aí eu digo assim, o que você está mexendo? Não, nada, não estou mexendo. Como não? Estou escutando o teclado, estou ouvindo. Ah, não, é uma coisa da aula. Tá nada, tá no jogo, tá não sei o quê. Não funciona. Você precisa ser muito regrado, sabe? Você precisa ter um autocontrole assim, bem aguçado para conseguir se beneficiar. Criança pequena não tem isso, eu acho que não se beneficia. Não sei se eu te respondi, né? Não sei se foi do jeito que você imaginava, mas assim, Sim, eu não consigo. eu fiquei assim respaldada pelas tuas palavras. Agora acalmou um pouco meu coração. Agora, professora, mais uma pergunta, posso? Claro. Na minha sala, aí eles voltaram então, né? A mesma sala voltou então para o presencial e eles interagem, né? Eles lá na sala eles têm os cantinhos. Então nós temos cantinho da leitura, o cantinho do mercadinho, cantinho das bonecas, dos carrinhos. Nós temos os cantinhos para que a criança possa ter autonomia de escolher aonde ela prefere brincar, quando a atividade não é dirigida. Quando é dirigida, a gente sai da sala, né? Quando é uma coisa mais... né? E aí, os pais, eles voltaram, então, muito armados. Então, nós temos que lidar com duas situações. As crianças, que estão extremamente agitadas, e, assim, não é essa a palavra, mas eu vou usar, não é desobediência, não sei se é indisciplina, não sei, de falar que não vai fazer, que não vai, que não quer, joga no chão, não sei se a palavra certa é birra, né? Coisas que eles não estavam fazendo porque eles acabaram perdendo, mas a gente teve algum tempo junto. Nós ficamos alguns tempos juntos, porque aí a prefeitura ia, voltava, né? E é uma sala que eu já conheço há anos, porque eu fui professora há algum tempo atrás. E aí uma das crianças relatou para a mãe que a tia bateu. E a mãe acho que insistiu muito com a criança, para que a criança confirmasse que a tia bateu. E aí a criança falou que a tia pegou o chinelo e bateu, mas que, na verdade, o que aconteceu foi que tem um amiguinho na sala que pega o chinelo, ele faz isso, o Breno, e bate nos outros amiguinhos, de mentirinha. Ele tira o chinelo dele e bate na bunda dos amigos. Provavelmente Experiência de casa. Professora, você falou sobre, né, relação familiar, eu lembrei. Claro. E o fato da professora ter batido, que ele falou, né, e falou que a professora pediu segredo. Na verdade, foi uma roda de conversa que eu fiz para brincar de telefone sem fio. E ele ficou do meu lado e eu falei para ele assim, fulano, ele falou alto a palavra. Eu falei, não é para você falar alto, é segredo, fala no ouvido do amigo, do lado. E aí ele falou para a mãe que a tia bateu e que pediu segredo. Então a mãe se reuniu todas as mães. Ficou uma coisa, os pais quis lixar. Eu estou afastada, de medo de voltar, né? Porque eu trabalho num bairro de comunidade mesmo, então muito traficante. E aí, assim, professor, o que aconteceu aí no caso dessa criança? Ela não mente. Criança não tem a maldade de mentir, ele tem 3 anos, né? Então, isso é legal até você falar isso, eu consigo dar outros exemplos interessantes. Assim, nessa idade de 3 anos, a criança tem o mundo da fantasia extremamente aflorado. Não tem noção não tem conceito moral, ainda não existe, né? Ainda não tem esta noção do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode, né? A não ser daquelas coisas de dia a dia que a mãe diz não, né? Não faz isso, não faz aquilo. E o desenvolvimento da memória, né? Então, assim, aliás, e a memória está em processo de desenvolvimento, então ela ainda não tem esta memória desenvolvida por completo. O que acontece com essa criança? Ela tem alguns elementos, né,
que, primeiro, ela guardou na memória a integração dos dados, a compreensão, estou falando de desenvolvimento mesmo, que dá esse raciocínio abstrato, ainda não chegou a isso. A mãe pergunta, o que ela faz? Ela vai, aqueles elementos que ela tem, que ela vai lembrando, ela vai dizendo. Possivelmente, isso que você disse assim, ela falou que a tia bateu e que pediu o segredo, eu duvido que a criança tenha dito isso dessa maneira. Essa é a interpretação da mãe. O que deve ter acontecido? O que aconteceu? Tia bateu. É assim. A tia bateu, a tia pegou o chinelo. Pegou o chinelo? Para que ela pegou o chinelo? Ah, pegou o chinelo, bateu. Ah, bateu? Mas por que bateu? O que aconteceu? Né? Ela brigou porque o amigo fez coisa errada, sei lá, qualquer coisa. Né? Ela vai juntando e a mãe vai induzindo, e não estou falando nem que ela faz isso de propósito, a mãe. Né? Para ela entender, ela vai induzindo e vai tentando interpretar aquilo que a criança falou, até que chegar num ponto. Ah, era segredo. Claro, pediu para guardar segredo, não pode. Aí ela bateu, aí ela fez todo um cenário. Mas isso tem a ver com a capacidade da criança. Uma situação muito difícil, né? Completamente difícil de lidar, porque, obviamente, os pais alguns vão se revoltar, né? Explicar para eles desenvolvimento, alguns não vão entender, né? Então, assim, acho que assim, é uma situação realmente para lidar muito, muito difícil. Eu costumo dizer para cuidadores, né, educadores de crianças muito pequenas, que aquilo que a gente diz e que a gente faz tem que ser pensado 10 vezes, porque uma palavra colocada no momento errado pode gerar uma confusão de interpretação sem tamanho. Tá? Então, eu acho que o que aconteceu foi isso, porque ele não tinha nem memória, né, desenvolvida para lembrar esta cena, ele ainda não tinha raciocínio para poder ter esse grau de elaboração, né? Então, assim, acho muito difícil que ele tenha dito isso desta forma, acho que tem mais provável uma interpretação, né, desta mãe que foi perguntando, e ela fez a costura, né, da compreensão da fala dele, uma costura equivocada. Obrigada, professora. Professora. Diga, Alice. Sim. Nossa, em cima dessa fala da Eli, me remeteu assim a outras coisas, porque eu fico muito curiosa em saber assim qual que é o peso certo de se fazer as coisas, porque assim a gente tem algumas aulas, né? Estamos aprendendo, e também de observação da criação do trauma. E aí a criança chega e fala, bateu. E se a mãe não dá importância que isso que tem para... Porque se a criança chega e fala bateu, alguma coisa ela quer narrar, né? Logicamente, essa mãe foi criando uma narrativa, né? Aí junto com a criança, mas não quero nem pegar esse exemplo aí. Mas se acontece alguma coisa entre amigos ou entre um adulto e uma criança, e a criança chega para a mãe e aí ela leva para esse viés assim, mas não deve ter acontecido isso. E não dá a importância que este fato... Você está falando do julgamento da mãe, né? Sim. Você está falando do julgamento da mãe. Então, eu vou voltar outra vez para a questão do desenvolvimento aí, tá? Que é assim, eu acho que, como mãe, a gente sempre tem que dar valor àquilo que o nosso filho está dizendo. Mas a gente tem que tomar cuidado, né, com o peso que a gente dá, né, para isso que ele fala. O que me diz se
esta criança, né, se isso que essa criança trouxe é algo importante, porque eu tenho realmente que prestar muita atenção ou não, é a angústia que ele sentiu ao me dizer. Então, assim, a criança, quando ela sofre qualquer tipo de violência, que seja do amigo, ela chega contando para a mãe, meu amigo me bateu. Ela não conta para mim, meu amigo me bateu. Né? Então, assim, a maneira como isso é colocado pela... A criança muda o comportamento, a criança não quer voltar para a escola, a criança não quer mais encontrar. Então, tem uma mudança, aí você precisa... Opa! Aí você para e fala, opa, isso aqui é importante. Né? Agora, escutar seu filho é sempre importante, é sempre um acolhimento. O que você não pode, enquanto mãe, enquanto pai, fazer é exagerar no julgamento que você dá para aquilo que ele está te dizendo. Tá? Bom, aí eu preciso saber o que é verdade. A melhor coisa que eu tenho que fazer nesse caso é perguntar na escola. Se não tem, né, um peso, se eu não vejo ele angustiado, vou perguntar na escola o que aconteceu. Às vezes, eles brigaram, tal, não sei o quê, né? Mas nada importante, foi o outro que brigou, não foi ele. Não, a gente falou assim, deu para entender, tudo bem. Mas eu acho que esta questão de qual é a condição emocional, afetiva, e até de desenvolvimento. Desenvolvimento físico. A criança não fazia mais xixi na cama, voltou a fazer xixi na cama. Né? Então, são sinais que a gente tem que estar atento para poder entender assim, isso aqui que aconteceu não foi tão simples quanto pareceu, ou não, foi uma situação muito simples e tudo bem. Respondi. Sim, respondeu, é a dosagem, né? E assim, a observação, porque sim. E também assim, no aconselhamento, né, para os pais, no caso da escola, né, teria que, sei lá, ter um posicionamento quanto a isso, né? As escolas, de modo geral, quando acontece qualquer coisinha, elas se antecipam, até para evitar essa confusão. Né? Então, elas chamam os pais, elas contam, elas falam, a não ser que elas não tenham visto um fato, né, em especial. Mas com criança pequena, eles ficam sempre com o olho em cima. Então, de modo geral, a escola se antecipa. Isso dá uma aliviada. E é assim, né? Você, enquanto pai... Não, desculpa, eu que peço desculpa. Você, enquanto mãe, enquanto, né, pai, precisa confiar no lugar que você está colocando seus filhos. Se você não confia, sabe, você ficou na dúvida, tira e põe em outro, porque não dá para testar. Porque é uma fase, nessa fase de idade, né, que é bastante complicada, porque eu tenho um neto de 2 anos e meio, e é justamente isso. As frases são assim, pegou isso, não formula, não tem uma narrativa inteira. Não tem, não está desenvolvido. Aí daí a pouco mistura com uma coisa que ele está inventando mesmo. O caminhão virou avião. Exatamente. É complicado, né? Nessa fase assim. E porque como a avó e a minha filha também, a gente tem muita preocupação, assim. Lógico. Justamente porque a criança tem, né? Ela não sabe falar exatamente. Ela ainda não tem domínio, né? Ela não tem o domínio. É uma situação muito complicada, né? É verdade. Mas uma situação que acontece, Alice, por exemplo, lá onde eu atuo, os pais são extremamente assim, como eu posso dizer, eu não posso falar todos os pais, que aí eu vou estar julgando, mas a comunidade no contexto, eles são agressivos e eles não param para ouvir. Tem câmeras, puxou câmera, não viu nada. O menino pede para ir para a escola, não quer levar. O menino não está com um arranhão. Então, tem índices. Se ele foi... Deixa eu só... Eu entendo tudo isso que você está falando. Agora, só não esquece de uma coisa. Você diz assim, são pais, mães muito agressivas. O local onde eles vivem eu não conheço,
faz com que eles, para se defender, eles comecem atacando. É isso aí, professora. Então, assim, isso também a gente precisa tentar entender. Então, aí é o momento em que, sabe, a gente respira fundo, né? E vai tentando contornar, mostrar, né? Porque eu sei que não é fácil, mas é isso, é a experiência de vida deles também. Tá? Joyce, você queria falar alguma coisa? Eu quero fazer uma pergunta. No meu trabalho, eu conversei com uma moça esses dias, a filha dela faz tratamento com uma psicóloga lá. Ela até falou para mim assim, eu te contei uma coisa que eu nunca contei nem para minha psicóloga. Ela, na infância, foi abusada pelo padrasto, ela e a irmã. Só que ela nunca contou para a mãe dela. Ela foi contar para a mãe dela, acho que ela já era bem mais velha, né? Ela contou como é que era a situação, não sei o quê. Uhum. E a filha dela hoje, a mãe, a princípio, se separou por um mês e voltou com o padrasto. E estão junto até hoje, fazem 30 anos. A filha dela, acho que tem 8 anos, disse que desde que nasceu tem loucura por esse padrasto. E ela tem essa questão de não confiança, e confiança, ela é muito agressiva com a mãe dela, e disse que às vezes ela perde a paciência, a irmã dela fala assim para ela, deixa disso, para com isso. E aí ela falou assim, minha filha pede muito para dormir lá. E aí, ao mesmo tempo que eu estou estudando, eu não quis me chocar com ela deixar, eu falei, você deixa? Ela falou, deixo. E aí eu acho que eu devo ter feito cara de chocada, não teve como. Mas a minha mãe dorme num quarto separado com a minha filha. Mas hoje ela tem acho que quase 40 anos e você percebe que não é uma coisa resolvida dentro dela. Com certeza. E aí, sabe quando você não sabe o que falar? E quando ela falou assim, eu nunca contei isso nem para minha psicóloga, eu falei, será que ela está me perguntando alguma coisa porque ela sabe que eu estudo? Mas eu acho que eu não tenho condições de falar, porque o choque foi muito grande. Porque ela e a irmã foram abusadas, né? E a mãe não acreditou. Ela vai, pois é. Ela está te contando porque você faz psicologia. Se ela sabe, é por isso, né? Com certeza. E óbvio que com certeza você não vai falar nada, porque você não tem nem a experiência, nem a prática para poder dizer alguma coisa. O que eu diria no seu lugar? Conte para a sua psicóloga. Só diria isso. Entendeu? Conte para a sua psicóloga. Isso você tem que contar para a sua psicóloga, não é para mim. Porque o que ela fez foi mais ou menos assim. Ela está angustiada, ela vive angustiada, ela foi lá e jogou angústia em cima de você. Você ficou com essa angústia, naquele momento ela ficou aliviada, né? E eu continuo angustiada. Pois é, mas nada se resolveu. Nada se resolveu. Então, ela precisa resolver essa questão. É uma questão interna. Onde ela vai resolver? Na terapia dela. Então, conte para a sua terapeuta. Só isso. Né? Eu não posso te ajudar. E eu sou muito clara nessas horas. Você sabe que a gente, sendo psicólogo, às vezes, inclusive eu, que já tenho janela, né, um tempão, às vezes a gente é abordada numa festa, né? Deixa... É assim, ó. Sinto, crianças, aqui eu não sou psicóloga. Psicóloga ficou lá no consultório. Ponto. Porque senão vira uma mistura de coisas que você não consegue lidar. Né? Então, esse caso, assim, interferiu na vida dela? Interferiu. No processo de desenvolvimento dela? Interferiu muito, muito, muito. Tanto que agora, ela com a filha, tem uma... O que ela tem? Uma raiva desgraçada da mãe, né? Porque... Eu não sei se é porque a mãe não acreditou, ou porque ela contou tardiamente para a mãe não percebeu, sei lá eu o quê, né? Que aí ela teria que entender, mas ao mesmo tempo ela coloca a filha para testar a mãe, né? Mas expõe essa filha, quer dizer, é todo um mecanismo que ela só vai conseguir resolver se ela resolver isso na terapia dela, né? Então, acho que a única coisa que você pode dizer é isso, né? Diga para a sua terapeuta ou seu terapeuta se faz. É só isso. Obrigada, professora. E me livrar dessa angústia, né? Porque não dá, né? Claro.
Gente, e aí? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu sei que está ótimo. A gente... Ana Lu está quietinha. Ana Lu, você está quietinha hoje, hein? O Hércules também. Olha só. Se vocês não tiverem mais, né? Quer dizer, perguntas a gente sempre vai ter, né, Márcia? É um monte de coisa. Foi assim uma tarde tão gostosa, com tantas. Olha, eu com meu caderninho aqui fui anotando um monte de coisa aqui. Então foi muito boa. Mas a gente está ótimo, mas nós temos que ir encerrando, né? Esse nosso encontro. E então eu gostaria, Márcia, eu acho que deu para você abordar tantos tópicos que a gente vem discutindo, né, em sala de aula, e como você colocou, a psicologia do desenvolvimento, ela vai oportunizar a eles verem lá na frente, né, muito mais das outras disciplinas, porque é a base de tudo. O desenvolvimento humano, ele vai ser a base de tudo, e é o que eu coloco para os alunos. Nós temos que saber o que esperar típico, como você falou, né? Aquele desenvolvimento humano típico que nós vamos esperar, e aquilo que não deu certo, ou aquilo que ficou pelo caminho, né? De que forma que eu vou poder estar orientando esses pais, professoras, e então de uma... eu sou fã da disciplina, por isso que estou com ela até hoje. E ela dá essa bagagem para nós em todos os ciclos da vida, que você também colocou, né? Da infância, da primeira infância, vai caminhando, quer dizer, até da gestação, e vai terminar, não é? E vai terminar. E nessa semana também eu dei em psicologia hospitalar, eu falei do Bowlby, John Bowlby, lembra, Márcia? Da teoria do apego. Isso. Então, eu comentei com os alunos do quarto semestre, eu falei, vocês lembram quando eu falei em desenvolvimento 1 do Bowlby? E agora eles estão tendo sobre o luto, porque o Bowlby também vai falar, né, do luto antecipatório, etc. E aí um dos alunos fez essa observação: nossa, professora, eu lembrava tanto das suas aulas lá de trás, e quando a senhora falava, olha, vamos observar o desenvolvimento típico, o que esperar, para depois a gente ver aquilo que não deu certo. Exato. Então, você fez tantas colocações, e tenho certeza que cada um de nós aqui ficamos pensando, né, desse período do desenvolvimento. Você ilustrou demais com os casos que você citou, foram mencionados aqui, e essa questão também da pandemia, que eu acho que é importante. E aí, só para a gente finalizar, você, enquanto a tua vivência, experiência, o estrago já está feito com as nossas crianças, enquanto aprendizagem, a socialização delas. Márcia, é reversível? Vai demorar um pouquinho? O que você acha enquanto profissional? Eu acho que vai demorar um pouquinho, sim. Acho que a gente, enquanto adulto e profissional, tem que aprender a ter tolerância, né? Não dá para tratar essas crianças pensando assim, mas você fazia isso, como elas eram, como elas estavam. A gente tem que pensar como elas estão hoje, né? E se tiver que voltar um pouco, vale a pena voltar um pouco. Eu acho que eu daria muita atenção à socialização, aos relacionamentos, né? Ao lado afetivo, porque a intolerância está muito grande, né? Então, assim, tanto por parte das crianças e dos adolescentes, né? Intolerância com o outro e consigo próprio, né? Como também desses pais, né? Dessa família. Então, acho que a gente vai precisar ter muita paciência, muita tolerância, né? E se munir de conhecimento para poder argumentar, inclusive, com eles, né? E sermos ouvidos, né?
Esse é o ponto. Mas eu acho que vai demorar um pouquinho, viu? Porque eu acho que foi uma perda gigantesca, principalmente para os pequenos. Né? Eu acho que isso é muito grande. Você falou do Bowlby, deixa eu só te falar uma coisa. Sabe que eu vivo falando, estabelecendo a relação do Bowlby com os meus alunos com a mãe de arame. Ah, né? sim, sim. Que é aquela associação do apego e a mãe de arame, né? E o estrago que faz, que é bem legal. Eles também tiveram um videozinho lá atrás, né, da mãe de arame. E o afeto, o apego, os vínculos afetivos é de uma importância muito grande. E o Bowlby, ele traz isso para nós, né? E agora os alunos do quarto semestre vendo ele nesse período de luto que também, né, nós vivemos tudo isso, também não é fácil. Bom, então, perfeito. A gente tira a foto, Márcia. Eu quero essa foto, que eu vou pôr no meu Instagram também. Então vamos. Joyce. Obrigada, Joyce. E, eu vou tirar aqui, deixa eu colocar dos grupos, e depois eu vou mandar. Eu falo que vai ficar tudo para a formatura, viu, Márcia? Tá bom. Vou por essa, agora eu tenho que virar a página. Eu esquecia de virar a página aqui, mas a Ana Lúcia aparece em todas, só a Ana Lúcia, não sei o que acontece. A Ana Lúcia é gulosa, ela aparece em todas. Mas você ainda está na página 1. É mesmo, gente. E agora, foi? Espera aí. Clica a setinha aí do lado direito. Foi? Tá. Para mim aparece 2-2. Então vai, 2-2. Espera aí, deixa eu virar de novo aqui, e fazer meu coração. Gente, eu não sei fazer nada disso. Márcia, mas eles que me ensinam. Eu aprendi. Eu não sei fazer. Quando muito eu sei levantar a mão, eu acho. Achei aqui, Achei. Então, pera lá, deixa eu tirar a foto. Espera aí. Mas eles que me ensinaram. Você pensa que eu sou tão valente? Saiu aí, Espera aí, deixa eu fazer o meu de novo, pera. Pronto, aqui. Agora de novo, hein? Aí. Foi. Agora foi o coração, foi sim. Então, tá bom. Eu agradeço mais uma vez você, foi ótimo, foi muito gostoso. Aí, Ana Lu. E quem sabe se no presencial... Olha, eu esqueci de comentar que a Márcia, ela atende em São Paulo, mas ela também atende aqui em Santos, viu? Ela nunca perdeu o vínculo com Santos. E ela atende... e a gente, de vez em quando, nós almoçamos juntos, antes da pandemia, né? Antes da pandemia, E também é legal eu comentar com vocês que nós temos duas, eu e a Márcia, e tem mais uma outra colega, Maria Luísa, que nós temos duas ex-alunas, a Rosemary Magário e a Marlene, que mora em Portugal, são ex-alunas da Unip, e que elas têm uma amizade e até consultório. A Rose tem consultório com a Márcia. Olha só, gente, que coisa mais gostosa. Né? Eu acho que isso, né, Márcia? Você... E você sabe que até hoje, eu vou contar uma fofoca, a Rose não está aí, né? Não, ainda bem que ela não está aí. Porque ela falou que ela ia entrar, né? Mas, assim, eu não posso nem contar. A minha primeira contato com a Rose foi em supervisão na clínica, em psicodiagnóstico. E uma vez ela teve um problema e não foi. E eu mandei um recado. Eu falei para ela, se ela quiser passar, avise que se ela quiser passar de ano para vir agora, porque se ela não vier agora, ela está reprovada. Nunca na vida ela disse que saiu de cabelo molhado, entendeu? Ela disse que tinha saído do banho de cabelo molhado, ela foi lá, ela lembra disso até hoje. Hoje, minha sócia trabalha comigo na clínica já há alguns anos, nós temos consultório juntos em Santos, né, em São Paulo também, adoro ela de paixão, né, e acho que ela gosta de mim, porque a gente está trabalhando juntos há mais de 15 anos. Então, eu sempre falo para os alunos que
eles olham para os professores e esse vínculo ele pode perdurar, ele se estende depois da faculdade, porque isso é muito gostoso, porque instituição, você pode mudar de instituição, mas o vínculo afetivo que nós formamos, criamos, é muito mais forte. E a Marlene, né, que mora em Portugal, e elas já estiveram. Eu ainda não fui na casa da Marlene, mas você esteve, não esteve, Márcia? Sim, estive. Todas as vezes que eu vou para Portugal, eu vou para casa dela. Olha lá, tá vendo? Vai lá filar uma boia, tá vendo? A gente se diverte junto. Aliás, ela vai vir para São Paulo agora, em dezembro. Então eu quero encontrá-la. Ela virá em dezembro. Quem São sabe? Paulo não, para Santos, não São Paulo. Santos? Olha só, que delícia. E olha, e tem um caso, essa aluna, ela também não está aqui, né? Vou contar, depois a Márcia fala. Essa aluna era para ter desistido do curso por uns problemas familiares que estavam ocorrendo. E ela me procurou, eu era coordenadora, e eu conversei com ela, eu falei, não desista. Falei, você leva os seus projetos adiante, porque por umas outras questões, ela estaria desistindo mais uma vez de um projeto dela pessoal por conta de questões familiares. Então, ela fala para mim assim, Sandra, você... E hoje ela trabalha, né, Márcia, lá em Portugal. Nossa, ela tem um projeto em Lisboa maravilhoso com imigrantes, é algo assim incrível o projeto dela. Que lindo, né? Ela ganhou vários prêmios lá, inclusive. Olha, isso eu não estava sabendo, olha que danada. Já ganhou. Ai, que lindo, que lindo. Então, eu vejo assim, né, o professor, o coordenador, enfim, ele é uma responsabilidade com nós como docentes, verdade, né? Porque você pode tanto construir a formação de um aluno, como também destruir, né, Márcia? Porque, verdade. de repente, você faz uma bobagem tão grande que você põe tudo a perder. Então, nós temos esse compromisso, essa responsabilidade. Mas eu passei, então, esses dois exemplos, né? Porque a Rose e a Marlene estão firme e forte aí. Então, de alguma forma, nós contribuímos para a formação, né, dos alunos. Verdade. Isso é muito gostoso. Foi só um depoimento aí que eu estou dando para vocês, porque é muito bom estar, né, com vocês, porque sem a presença também de vocês, nós não estaríamos aqui. Então, eu quero estar encerrando, agradecendo mais uma vez a Márcia, agradecendo vocês por estarem aqui num sábado lindo, maravilhoso, a Márcia também. Mas amanhã, quem foi a enviada de uma notícia foi a Márcia, que falou que amanhã que vai... Eu já sou mais poliana, Márcia, eu iria falar assim, gente, pode ser que vai cair uma chuvinha. Essa é você, né? Não eu. Bom, então, eu só queria dizer o seguinte, Sandra, se você me permitir. Claro que sim. Estar aqui, agradecer você pelo convite, né, por acreditar, inclusive, que eu possa contribuir de alguma maneira. Eu espero que seus alunos, né, que esses meninos, para mim, né, que eu, de alguma forma, possa ter contribuído com a formação deles, né, alguns mais, alguns menos, mas enfim, né. E é isso, e estou à disposição, como você disse, eu também tenho um consultório em Santos, então qualquer coisa é só me falar, fala contigo, ou me procura, pede para a Sandra, ela me passa o telefone, eu respondo sem nenhum problema. Que delícia! Vocês aproveitem, eu falei que a Márcia é referência no país, hein? Ela é referência. Tá bom, então? Tá bom. Um beijo grande, um bom final de tarde para vocês. Beijo a todos vocês. Eu aqui. Beijo, assim, gente. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, Sandra.